A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que ainda estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou de que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora, para a gente começar a nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de cada um de vocês aqui. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva,
vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 4. Gratidão pela presença. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha um número, permita que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração. Vamos agora sortear os rebanhos. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Ageu, 2 capítulos. De Ageu. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Perdão, mais uma vez. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Perdão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um rebanho. Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Senhor da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui nesta live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir,
para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão, Senhor. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos. A idolatria e depravação dos homens. Versículo 18, 19, 20 e 21. A ira do Senhor Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que o Senhor Deus se pode conhecer e manifestam entre eles, porque o Senhor Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis do Senhor Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por enquanto, tendo conhecimento do Senhor Deus, não o glorificaram como o Senhor Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Capítulo 34 do livro de Ezequiel contém 31 versículos. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores das ovelhas, as ovelhas. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalestes o doente, não curaste, a quebrada não ligaste, e desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam ao Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um
rebanho, rebanho de número 14 par e rebanho de número 13 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 44 do livro de Salmos. 44 do livro de Salmos contém 26 versículos. Apelo por auxílio divino. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvimos, ó Senhor Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais não têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações, e os estabelecesses, oprimiste os povos, e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o teu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Senhor Deus, ordena a vitória de Jacó. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo, apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 13. Denúncia de número 13. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 13. Em nossa 13ª denúncia, nós afirmamos que o seu líder espiritual religioso ou sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa de salvação, nem a vida eterna livre, nem qualquer outra conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois. O seu líder espiritual religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados em uma dessas nossas afirmações, vai receber um prêmio de R$2 milhões em dinheiro. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar.
sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. 2 Crônicas, 36 capítulos. O livro de 2 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas contém 36 versículos. Ezequias manda abrir o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Sorteio do livro. O livro é Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. O lar santo, filhos e pais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. O livro é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. O livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Isaías. O capítulo é o capítulo 43 do livro de Isaías. Capítulo 43. 43 do livro de Isaías contém 28 versículos, que diz assim:
Só o Senhor Deus resgata Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de homem, e eu te amei. Darei homens para ti e os povos pela tua vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos aqui. 1 Crônicas, 29 capítulos. Eu sorteio o capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 17 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 17. Capítulo 17 contém 27 versículos. A aliança do Senhor com Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 55. Denúncia de número 55. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus o Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada. Ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo-se apresentado e tendo atividade que confirme esse título de apóstolo. E muita atenção, pois os apóstolos não têm permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus o Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor, porque é um só rebanho, é um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, 11 a 16 e Salmos 23, de 1 a 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título, é um verdadeiro homem ou uma mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós seres humanos e recebendo o salário como manda nas Escrituras Sagradas.
Gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG13183730, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Escolham um número de 1 a 20. O livro é Marcos, 16 capítulos. De Marcos, vamos ao sorteio. Capítulo 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 do livro de Marcos contém 38 versículos. A segunda multiplicação de pães e peixes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou o Senhor Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E se eu o despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Isso aqui saiu, Eduardo. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Coloquei aqui. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Senhor Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glórias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. O capítulo é capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Capítulo 19. Contém 21 versículos. 6 cidades de refúgios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desposarares e
e morarás nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da rua, terá que te dará o Senhor, teu Deus, para a possuíres. Prepara-te-ás ao caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás entre 3, e isso será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nelas se acolher, para que viva aquele que sem o querer feriu o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 30 do livro de Jó. Capítulo 30. Capítulo 30 do livro de Jó contém 31 versículos. Jó lamenta a miséria em que caiu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos deste muito, em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. Terceira João contém um capítulo e 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem fará encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo o gentil. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio aqui da denúncia. Denúncia de número 2. Denúncia de número 2. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 2. Nossa segunda denúncia é sobre as 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que todas a igreja e todos os que dizem que são dela ou que ela é deles e a igreja, templo ou congregação estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todos condenados como foram as 5 igrejas das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nós convidando com a permissão do seu líder para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação e nós encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês recebem 4 milhões de reais em prêmio em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. E a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Oração de número 2.
Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e você mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 14 do livro de Zacarias. 14. Contém 21 versículos. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de frente a Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo 20 do livro de Gênesis. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Contém 18 versículos. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cades e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. O Senhor Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Ele disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse ao Senhor: matarás até uma nação inocente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro de Sofonias, do capítulo do livro de Sofonias, capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém.
Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do Senhor Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém um capítulo e 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro do Senhor Jesus o Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente é útil a mim e a ti. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Sorteio do último livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é capítulo 1 do livro de Provérbios. Capítulo 1 do livro de Provérbios contém capítulo 1 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Uso dos provérbios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio agora dos livros, dos números, de 1 a 20, mentaliza aí o número de 1 a 20. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 34. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 1,
vai meditar no livro de Salmos, capítulo 44. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 43. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jó, capítulo 30. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 20. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300, e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações de revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser um de nossos templos físicos, se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato
com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua própria obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficaram comigo agora até o final. E espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém.